Irmãos e irmãs, o que estou prestes a revelar neste momento pode abalar as estruturas da sua fé e transformar completamente a sua compreensão sobre os últimos dias. Existe uma verdade escondida, um engano tão sutil e tão bem arquitetado pelo inimigo, que mesmo os escolhidos estarão em perigo de serem enganados. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a diferença entre a salvação e a perdição eterna. O tempo está se esgotando, e os sinais estão por toda parte. O mundo está sendo preparado para o maior engano da história da humanidade, e poucos são aqueles que conseguem enxergar através das trevas espirituais que se aproximam. Você precisa saber disso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos começar nossa jornada nas páginas sagradas das Escrituras, especificamente no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos adverte sobre algo terrível que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Paulo escreve com uma urgência que atravessa os séculos e chega até nós: ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Percebam a profundidade dessa advertência. Paulo estava alertando sobre pessoas que viriam com mensagens falsas, dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Mas por que essa preocupação? Por que o apóstolo dedicou tanto espaço para falar sobre esse assunto? A resposta é chocante, porque haveria um engano tão convincente, tão bem elaborado, que até mesmo os mais maduros na fé poderiam ser enganados. Paulo continua sua advertência no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está revelada a sequência profética. Primeiro virá a apostasia, depois se manifestará o anticristo. Mas entre esses eventos, algo extraordinário e aterrador acontecerá. O apóstolo nos fala de um mistério que já estava operando em seus dias, no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Este mistério da injustiça não é apenas uma força espiritual abstrata. É um plano meticulosamente orquestrado para enganar a humanidade através de sinais e prodígios mentirosos. Agora, prestem atenção ao versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Satanás não virá com sinais obviamente malignos. Não. Ele virá com sinais que parecerão divinos, sobrenaturais, até mesmo cristãos. Ele imitará a obra de Deus de forma tão perfeita que causará confusão até mesmo nos corações mais sinceros. Mas onde entra o falso arrebatamento nessa história? Vamos ao livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde Paulo descreve o verdadeiro arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este evento real será precedido por sinais inconfundíveis. Haverá a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo. Será um evento cósmico, universal, impossível de ser escondido ou ignorado. Mas Satanás, o pai da mentira, como Jesus o chamou no Evangelho de João capítulo 8 versículo 44, preparará uma imitação diabólica. O falso arrebatamento será o primeiro grande engano dos últimos tempos. Imagine a cena: de repente, pessoas ao redor do mundo começarão a desaparecer. Não todos os cristãos, mas uma quantidade significativa. Os meios de comunicação dirão que foi um fenômeno extraterrestre, uma evolução da consciência humana, ou até mesmo um arrebatamento seletivo daqueles que atingiram um nível espiritual superior. Os que ficarem, incluindo muitos cristãos verdadeiros, ficarão confusos, questionando sua fé, se perguntando por que não foram escolhidos. Esta será a brecha que o inimigo usará para introduzir doutrinas de demônios, como Paulo alertou em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Olhem ao redor do mundo hoje. Nunca na história da humanidade vimos tantos relatos de avistamentos de OVNIs sendo legitimados por governos.
O próprio Pentágono americano, em 2021, liberou vídeos oficiais de fenômenos aéreos não identificados. Porque agora? Porque, justamente nestes últimos dias, a humanidade está sendo preparada para aceitar a existência de seres extraterrestres. A resposta está em Efésios capítulo 6 versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Estes seres que se manifestarão não são extraterrestres de outros planetas. São principados e potestades, demônios que habitam as regiões celestiais, e que se apresentarão como salvadores da humanidade. Jesus mesmo nos alertou sobre isso no Evangelho de Mateus capítulo 24 versículos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Notem a expressão se possível fora. Isso significa que o engano será tão convincente que até mesmo os eleitos de Deus estarão em perigo de serem enganados. Não é uma possibilidade remota, é uma advertência direta do próprio Cristo sobre a magnitude do engano que viria. O falso arrebatamento servirá a múltiplos propósitos diabólicos. Primeiro, criará dúvidas na mente dos cristãos verdadeiros, fazendo-os questionar sua fé e sua salvação. Segundo, preparará o caminho para a manifestação do Anticristo, que se apresentará como aquele que pode explicar esses fenômenos e trazer ordem ao caos. Terceiro, unirá as religiões do mundo sob uma nova compreensão espiritual da realidade, cumprindo a profecia de Apocalipse capítulo 17 sobre a grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. No livro de Apocalipse capítulo 13 versículos 13 e 14, João descreve a segunda besta, o falso profeta, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Este ser terá poder para realizar milagres genuínos, mas será usado por Satanás para enganar. Imaginem o impacto psicológico e espiritual quando pessoas ao redor do mundo desaparecerem subitamente, e então aparecer alguém com poder sobrenatural dizendo ter a explicação para tudo. Este será o momento em que muitos abandonarão a verdadeira fé cristã em troca de uma nova revelação que parecerá mais abrangente e convincente. O profeta Daniel, no capítulo 11 versículo 36, nos dá mais detalhes sobre este período, e o rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Este rei, o Anticristo, prosperará por um tempo determinado, enganando multidões com sua sabedoria aparente e seus poderes sobrenaturais. Mas como podemos nos proteger desse engano? A resposta está na palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17, Paulo escreve, toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A única proteção contra o engano é o conhecimento profundo das Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus tão bem que qualquer desvio, por mais sutil que seja, seja imediatamente identificado. Como os cristãos de Bereia, mencionados em Atos capítulo 17 versículo 11, que examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O verdadeiro arrebatamento será diferente do falso em aspectos fundamentais. Primeiro, será precedido por eventos específicos descritos na Bíblia. A grande tribulação, mencionada em Mateus capítulo 24 versículo 21, o surgimento do Anticristo, a abominação desoladora no templo, conforme Daniel capítulo 9 versículo 27. Segundo, será visível a todos, como Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 27, porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O falso arrebatamento, por outro lado, será seletivo, misterioso, e sua explicação virá através de falsos mestres e falsos profetas. Será acompanhado de doutrinas que contradizem as Escrituras, prometendo evolução espiritual através de obras e conhecimento esotérico, em vez da salvação pela graça mediante a fé, conforme Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Irmãos, estamos vivendo nos dias que os profetas ansiavam ver.
Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 12, lemos que aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os sinais estão por toda parte. A apostasia profetizada por Paulo já começou. Vemos igrejas inteiras abandonando as doutrinas fundamentais da fé cristã em nome da tolerância e do politicamente correto. Vemos líderes religiosos promovendo o sincretismo religioso, exatamente como profetizado em 2 Pedro capítulo 2 versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A tecnologia hoje permite que um evento como o falso arrebatamento seja orquestrado e explicado de forma convincente. Temos hologramas capazes de projetar imagens tridimensionais no céu. Temos tecnologia de frequência que pode afetar a mente humana. Temos sistemas de comunicação que podem alcançar cada pessoa na Terra instantaneamente. O palco está montado para o grande engano. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou sem advertência. Em Amós capítulo 3 versículo 7, lemos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo o que está acontecendo e vai acontecer foi profetizado com precisão impressionante nas Escrituras. O que fazer então? Primeiro, aproxime-se de Deus através da oração e do jejum. Daniel, quando quis entender as visões que recebia, buscou a Deus com jejum, oração e saco, conforme Daniel capítulo 9 versículo 3. Segundo, estude as Escrituras diligentemente, não apenas lendo, mas meditando e pedindo ao Espírito Santo para revelar a verdade. Terceiro, mantenha-se em comunhão com irmãos maduros na fé, que também estão atentos aos sinais dos tempos. Em Hebreus capítulo 10 versículo 25, somos exortados, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A união dos santos será fundamental para resistir ao engano que vem. Lembrem-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. O tempo da brincadeira acabou, amados. Estamos nas vésperas dos eventos mais dramáticos da história humana. O falso arrebatamento será apenas o início de uma série de enganos que culminarão com a manifestação plena do sistema anticristão. Mas aqueles que conhecem as Escrituras, que mantêm comunhão íntima com Jesus Cristo, que vivem em santidade e vigília, esses não serão enganados. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 10, Jesus promete à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta é a promessa para aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus até o fim. A pergunta que fica é: você está preparado? Você conhece as Escrituras o suficiente para discernir a verdade da mentira? Sua vida está alinhada com os princípios bíblicos? Você mantém comunhão diária com Jesus através da oração e meditação na palavra? O engano está chegando, mas a vitória final pertence a Jesus Cristo e sua igreja. Em Apocalipse capítulo 17 versículo 14, lemos: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, e eleitos, e fiéis. Que possamos estar entre os chamados, eleitos e fiéis quando chegar a hora da prova. Que possamos ser contados dignos de escapar dessas coisas que hão de vir sobre a terra, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade que está revelada nas Escrituras Sagradas, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam conhecer esses mistérios divinos, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos as profecias bíblicas que se cumprem diante dos nossos olhos. Deixe nos comentários seu amém e compartilhe conosco como essa revelação impactou sua compreensão dos últimos tempos. Que Deus nos ajude a permanecer firmes na verdade, vigilantes e preparados para o que está por vir. Em nome de Jesus, amém.